Flamengo avança por Thiago Almada. Sem propostas da Europa, meia argentino já admite a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. José Botto revela que Mengão pode fazer a maior venda da história. Escalação do árbitro Rafael Rodrigo Klein para o jogo contra a Chapecoense gera indignação na diretoria rubro-negra. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, enquanto eu trago as informações do Mengão aqui, no vídeo está passando os produtos do Shopping do Rafla. Você pode adquirir agora sem sair de casa. Aliás, duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. A segunda é que qualquer produto, você dá uma moral aqui para o nosso canal, nós não temos patrocinadores, então qualquer compra a gente ganha uma porcentagem das maiores lojas de e-commerce do país. Sem mais delongas, vamos falar da principal notícia de hoje, nesta segunda-feira. Aliás, no vídeo de mais cedo a gente já tinha adiantado que o Flamengo estava bem avançado em relação à situação do Thiago Almada. O GE Globoesporte.com trouxe uma informação um pouco depois da informação dos colegas do Coluna do Fla, e uma informação bate com a outra, e a situação é a seguinte: o Flamengo está muito avançado pelo meia argentino Thiago Almada, do Atlético de Madrid. O Flamengo procurou novamente os representantes do atleta nos últimos dias e avançou por um acordo. O River Plate também fez proposta, mas você vai entender agora que o River está bem distante. Aliás, sempre quando a gente trouxe esse assunto aqui, Thiago Almada, a gente falava que a contratação do River seria uma utopia. O retorno do Thiago Almada ao futebol argentino, mais precisamente no River Plate, seria aí um sonho quase que impossível, né? Porque um jogador que está atuando na Europa, hoje é titular da seleção argentina, inclusive a Argentina está aí na semifinal da Copa do Mundo, não iria simplesmente sair do Atlético de Madrid e ir para o River Plate, que é um time que não disputa nada há muitos anos. Em junho, o Flamengo tinha procurado Almada, que na ocasião recusou e disse que o seu desejo era continuar na Europa. Sem propostas por lá, o argentino agora abriu as portas para voltar ao Brasil. A decisão só será tomada após a Copa do Mundo, isso por motivos óbvios. Ele está com a cabeça na Argentina, na quarta-feira vão enfrentar a Inglaterra, é um jogo que pode levar a Argentina novamente à final da Copa, e ele não vai falar agora de negociação. Porém, quem trabalha com isso é o representante do atleta, é o empresário que toca aí a carreira, decide o futuro, claro, em comum acordo com o jogador, né? A vontade do atleta pesa muito. Quem controla o jogador, controla a operação. E essa decisão final só será tomada após a Copa do Mundo. O Flamengo está ciente que ofertas de clubes europeus serão priorizadas pelo atleta. O sonho do Thiago Almada, hoje a prioridade do Thiago Almada, é continuar na Europa. Só que, gente, nesse momento, estou gravando esse vídeo para vocês no dia 13 de julho, não existe proposta da Europa por Thiago Almada. Agora, pode ser que a Argentina arrebente a Inglaterra. Um show de cinema do Thiago Almada, aí, consequentemente, deve ter algum clube interessado, né, se isso acontecer. Nós estamos colocando aqui uma condição. Agora, se nada acontecer, provavelmente não deve chegar propostas interessantes pelo meia Thiago Almada. Sobre o River, isso já não é um problema mais para o Flamengo. Inclusive, o Botto, quando o rubro-negro esteve em Portugal, quando o repórter perguntou para o Botto sobre essa situação do Thiago Almada, aliás, foi o Rock Hudson do Coluna do Fla, o Botto, meio debochado, falou assim: você acredita que o Almada vai para o River? Você acredita mesmo que o Almada vai para o River? Eu não acredito. Ou seja, o Botto tem uma informação de que o Almada não está cogitando ir para o River Plate. O River quer muito o Thiago Almada. Inclusive, chegou a oferecer 20 milhões de euros, 117 milhões de reais ao Atlético de Madrid por 50% dos direitos do meia argentino. O River, porém, encontra dificuldades de oferecer garantias financeiras
a um banco americano que havia ajudado ao Atlético a financiar a compra do jogador por 30 milhões de euros, 194 milhões de reais na época. O Flamengo, por sua vez, tem condições de realizar a compra em menos parcelas e oferece as garantias. O River entende que o Flamengo seria o maior concorrente, a diretoria rubro-negra sai confiante dessas conversas e a vontade do Almada vai pesar na negociação. Agora existe um ponto, aliás, um ponto importante. O Flamengo já tem tudo acertado, com o empresário do atleta. Tempo de contrato, salário, projeto e tudo mais. O Flamengo tem um bom relacionamento com o Atlético de Madrid. E qual é o único entrave então, Rafa? O único entrave é a Copa do Mundo. Tudo só será decidido após a Copa. O Flamengo não vai contratar o Almada antes da Copa. O Flamengo não vai anunciar o Almada antes do fim da Copa. Ou seja, então, se acontecer uma eliminação da Argentina, a coisa tende a agilizar. Mas, enquanto isso, se a Argentina, por exemplo, classificar e for para a final, teremos que esperar até o fim de semana. Domingo é a final da Copa do Mundo, se eu não me engano. Ele é titular da Argentina, faz uma boa Copa do Mundo até aqui e só volta para o Brasil, só volta para o futebol sul-americano se não receber uma proposta da Europa. Diante desse cenário, o Flamengo só perderia o Thiago Almada se chegasse uma grande proposta de um clube europeu. Então vamos aguardar. Informação de hoje aí dos amigos do GE e também do Coluna do Fla. O diretor de futebol José Botto deu uma entrevista hoje para a ESPN. Ele falou sobre vários assuntos. Aliás, ele apontou o volante Everton Araújo como um dos jogadores do atual elenco com o maior potencial para protagonizar uma transferência histórica, uma daquelas que pode ser a maior venda da história do Clube de Regatas do Flamengo. Nessa entrevista à ESPN, o dirigente destacou a qualidade técnica do volante e explicou que, aos 23 anos, o jogador se aproxima do limite de idade mais valorizado pelo mercado europeu quando observa atletas da América do Sul. Palavras do Botto. É aquilo que eu digo sempre. As grandes vendas de jogadores sul-americanos para a Europa nunca passam dos 24, 25 anos. Aquelas de 30, 35, 40 milhões de euros. Tirando algumas exceções, para mercados alternativos, como a Rússia, não passa dessa idade. E ele, o Everton Araújo, está na faixa de idade, tem qualidade e muito provavelmente vai ser a próxima grande venda do Flamengo. Aquela que pode ser a maior venda da história, dependendo dos valores. Mesmo com o Flamengo protegido por uma multa rescisória considerada altíssima, Botto reconheceu que a permanência de Everton Araújo pode ser difícil diante de uma possível investida do exterior. E a gente lembra que essa janela do meio do ano é a janela mais forte, é a janela mais agressiva da temporada, porque é o início da temporada europeia. Para a gente aqui, a gente está na metade. Para eles é o início. Então é sempre assim. No início do ano, para eles lá é meio de temporada, é uma janela mais fraca, mas rola algumas contratações, mas essa janela do meio do ano é a janela que os clubes investem muito. E muitos clubes europeus já contrataram, inclusive com a Copa do Mundo rolando. E a janela nem abriu. Barcelona já contratou, Real Madrid já contratou, City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, United. Então são vários clubes que estão contratando e eles gastam mesmo. Gastam a vera, gastam para valer, gastam em euro. E o Flamengo pode, de fato, fazer essa venda se chegar uma proposta altíssima, acima dos 30 milhões de euros pelo Everton Araújo. A projeção do diretor é de que o volante termine essa atual temporada no Flamengo antes de uma possível transferência para o futebol europeu. Bom, vamos ver. Eu não acredito. Se chegar uma proposta muito alta, o Flamengo vende. O Flamengo não vai conseguir segurar o Everton Araújo. Essa pode ser a vontade do Botto, que o Everton Araújo fique no Flamengo pelo menos até dezembro. Mas vamos esperar as movimentações do mercado. Você venderia Everton Araújo por 30 milhões, acima de 30 milhões de euros? Deixa aqui nos comentários. Para a gente fechar, a escalação de Rafael Rodrigo Klein pela CBF para o confronto do dia 22 contra a Chapecoense fora de casa gerou indignação na diretoria do Flamengo. A informação é da colega Mônica Alves, do Coluna do Fla, e a designação do árbitro Rafael Rodrigo Klein para comandar uma partida do Flamengo foi recebida com forte rejeição e protestos nos bastidores. O árbitro é alvo de queixas crônicas por parte da cúpula de futebol do Flamengo
e da torcida, que contestam a falta de critério e decisões controversas em campo. O estopim para o atual clima de insatisfação ocorreu no último dia 17 de maio, durante um empate em 1-1 contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Na ocasião, a diretoria do Flamengo apontou como erro grave a não expulsão de um atleta adversário após quase o jogador tirar a perna do Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá ficou com uma marca da chuteira e foi feio, sangrou. O lance gerou intensa reclamação por parte dos jogadores em campo, mas o árbitro de vídeo optou por não intervir na decisão. Internamente, no Ninho do Urubu, o entendimento do departamento de futebol é de que os equívocos de Klein têm sido recorrentes em partidas do Flamengo, o que aumentou a pressão e o desconforto institucional com a escolha do quadro de arbitragem. A CBF também às vezes pede, né? Às vezes pede. Bota um árbitro que já teve polêmica, daqui a pouco eles vão escalar Ramon Abate-Abel em jogos do Flamengo, ou vão escalar Ramon Abate-Abel em jogos do Palmeiras, e pensa que todo mundo esquece, né? Esse rapaz aqui, ele é muito enrolado, já errou muito contra o Flamengo, né? Inclusive eu lembro desse lance que o Lucas Paquetá quase ficou lesionado e não teve lance para cartão, e o VAR não foi chamado. Então, quer dizer, é um escárnio, é um escândalo isso que acontece. Vai acabar a Copa do Mundo, voltaremos para a nossa realidade, né? É o Palmeiras gritando de lá, é o outro clube gritando de cá, é o Flamengo gritando, e a arbitragem, a gente viu aí, até agora, dá para dizer que a arbitragem da Copa do Mundo foi, assim, boa. Não vou dizer que foi excelente, né? Porque nós tivemos árbitros aí escalados para os jogos da Argentina que, pelo amor de Deus, né? E algumas lambanças em outros jogos. Mas a maioria, a arbitragem foi boa. Na minha opinião, foi considerada boa. Árbitros que apitaram grandes jogos e que não deram cartões, não distribuíram cartões, apitaram em cima do lance, né? E que a gente tire isso como exemplo e traga aqui, né, as coisas boas para o futebol brasileiro, para a gente poder evoluir. Porque o futebol brasileiro não tem que evoluir só dentro de campo, não. Tem que evoluir na arbitragem, tem que evoluir nos gramados, tem que evoluir no fair play, né? Tem que ter um trabalho especial, tem que ter vontade, tem que fazer, né? Calendário e tudo mais. Então é isso, gente. Rafael Rodrigo Klein, escalado mais uma vez para apitar um jogo do Flamengo. Vamos torcer para que dê tudo certo, né? Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!